Uma boa noite a todos. Novamente, a gente tentou entrar, parece que estava com algum problema. Vamos ver se agora vai. E hoje é o dia que a Elaine está com a gente e ela vai fazer, ela está seguindo aí, né, o Gotas de Luz com o Livro dos Espíritos, tentando trazer aí cada semana que ela vem uma pergunta, duas. É muito importante, é o livro basilar da doutrina. Ali está contida toda a doutrina, né? E os outros, Chico, Divaldo e outros tantos médiuns. Peraí que a Elaine está falando comigo aqui no WhatsApp. Vamos ver se ela vai conseguir. Peraí. Vamos ver então se... Aí, vamos lá. Mas hoje parece que está com dificuldade. Hoje parece que está com um problema de internet, Tá. Coldina. Aqui em casa o dia todo tá assim. Ah, então é um problema. O seu aí é Oi? É Velox? É, Ah, então é um problema da Oi. Que a minha não é Oi, mas a do meu pai é. Aí ele tá reclamando também. hoje ela tá instável. Então é isso. Ô, Elaine, que bom tê-la aqui, boa noite. Eu estava agora falando para as pessoas, né, para quem foi entrando, que é muito bom que você está, né, com a gente nesse projeto do Gotas de Luz, e trouxe, não por acaso, as gotas com Kardec, porque é o nosso livro base da doutrina, né? É o livro basilar. Tá tudo ali, tá tudo contido ali, todas as respostas para todas as nossas perguntas estão ali. E os outros que vieram, né, esses grandes ícones, vamos dizer assim, que contribuem tanto com a doutrina, quanto Chico, Divaldo, Raul e tantos outros, Haroldo Dutra, eles vêm ampliando esse conhecimento do Kardec, mas nada que eles falam está contra a base que é Kardec, né? Porque Sim. existe muitas pessoas que falam assim: ah, eu não gosto de André Luiz, não está contido lá no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos não fala a palavra umbral, mas são nomes diferentes, abordagens diferentes, mas que no fundo é o que está lá na obra base. Sim. E a internet não tá legal, né? Mas vamos que vamos. Então, é assim, é um livro que a gente, como se fosse assim, né? Que a gente nunca deixa de lado. A gente tem que estar sempre ali recorrendo e consultando. Então, sem delongas, a palavra é com você. Mais uma vez, seja bem-vinda a esse espacinho que já é seu também. E traga aí as suas considerações para nós. Nada sempre. E é o que você disse. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Roberta. Boa noite, Priscila. Bom, vamos tentar aí que a conexão não tá boa. A Elaine está tentando entrar. Vamos ver se a gente consegue botar a Elaine para dentro aqui novamente. Vamos ver. Peraí. Eu mandei o convite aí para você, Elaine. Mas, Elaine, o problema está sendo, infelizmente, a sua internet. Vamos tentar aí novamente.
Eu tava. Boa noite, Maria Luísa. Boa noite, Cris. Boa noite, Roberta, Priscila. Uma boa noite para todos vocês. Que bom que vocês estão aqui hoje. Boa noite, Roberta. Quanta saudade, minha querida. Vamos tentar ver se a Elaine entra. Gente, se a Elaine não entrar, aí, infelizmente, é um problema que está tendo aqui na cidade hoje com relação à Velox. Se ela não conseguir entrar. Eu continuo aqui com a outra mensagem e a gente tenta outro dia dessa semana ou na semana que vem, o que for melhor para a Elaine. Mas deixa eu só ver se eu consigo. Deixa eu só ver se a gente consegue. Se a gente não conseguir, a gente volta para frente. Oi, Elaine! Oi. Hoje tá. Novamente. Se não der, eu faço outra mensagem e a gente tenta tudo. Porque o problema gente, infelizmente não vai ter como a gente ficar com a Elaine hoje. Então, deixa eu pegar um outro livro aqui que eu já tinha. Parece até que eu estava adivinhando, né? Vamos fazer o seguinte: a gente começa, né? Hoje a gente faz normalmente, comigo mesmo, uma mensagem. Vocês vão ter que me aguentar um pouquinho. E depois a gente vê um outro dia para a Elaine voltar, tá? Vamos lá. Saudade dessa gargalhada da Elaine, né? Bom, eu abri aqui ao acaso. O meu som tá picado? Tá tudo bem? Tá todo mundo vendo? Me dá um feedback aqui, está tudo ok. Boa noite, Lia. Cris, Priscila, me fala aí se vocês estão conseguindo. Roberta, vocês estão, tá tudo certo? Vocês estão conseguindo me ouvir? A imagem, o som, tá tudo ok? Hoje está tendo um problema de sinal de internet aqui em Leopoldina. Ah, então tá ótimo, Cris. Tá, a Cris falou que tá ótimo. É um problema da Oi. Só. Boa noite. Que bom, Lia. Obrigada, gente. Então a Oi. Obrigada, Rô. Não tá conseguindo. Pri, o seu deve ser Velox, né? Se for Velox, é um problema da Oi na cidade hoje, tá, gente? Mas vamos que vamos. A gente deixa, então. Infelizmente, essas coisas acontecem, né? Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo. Infelizmente, essas coisas acontecem de tecnologia, né? Tem esses problemas com a internet. Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai ler uma mensagem. Eu abri aqui ao acaso desse livro aqui, ó. É um livro que chama Coragem. É um livro do Chico Xavier por espíritos diversos. E aí saiu a mensagem número 15. Ela chama Para Renovarmos. E essa mensagem, vamos ver de quem que é. É do André Luiz. E o André Luiz traz para nós assim: para renovarmos. Não espere viver sem problemas. De vez que problemas são ingredientes de evolução, necessário ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências dele a fim de retificar-se, como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Então, André Luiz já começa nos dizendo, né? Aquilo que a gente fala todo dia, que os problemas, as dificuldades fazem parte da nossa caminhada evolutiva, né? Eles ainda fazem parte, não como o castigo de Deus, não dessa forma. Fazem parte porque são consequências das nossas escolhas,
vamos dizer, da nossa semeadura. Então, a gente ainda faz escolhas equivocadas, toma alguns caminhos, então, como resultado, às vezes vem esses problemas. Mas não é, muita gente às vezes fala assim, ai, por que está acontecendo isso comigo? É um castigo de Deus. Não, Deus não castiga ninguém. Tudo que acontece com a gente é de nossa responsabilidade. E aí o André Luiz continua, não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções, porque aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmo. Então, muitas vezes, a gente se decepciona com alguém, e ele diz aqui que a gente não pode perder a serenidade, né? Perder a calma, se frustrar por causa dessas pessoas que muitas vezes nos decepcionam. Porque, na verdade, essas pessoas, elas estão muitas vezes equivocadas e elas mesmas estão se decepcionando. Mas eu ainda ouso dizer mais um pouco, que a gente se decepciona porque a gente cria expectativa. Porque a gente cria expectativas no outro. Muitas vezes eu vou... Boa noite, Eleni. Boa noite. Muitas vezes, às vezes, eu espero do outro aquilo que ele ainda não tem condição. Aquilo que ainda não tem condição ou ainda não é uma coisa que ele pensa, ele é diferente de mim. Então, às vezes, eu espero uma postura dessa pessoa que não é, vamos dizer assim, num linguajar de hoje, não é a vibe dele. Então, assim, a gente tem que aprender a não depositar, né, expectativas no outro. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer não esperando, né, criando expectativas, porque muitas vezes o outro não vai corresponder. E tá tudo bem. E aí o André Luiz continua. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. É exatamente isso. A gente tem que, principalmente no mundo de hoje, em que as coisas são tão rápidas, a gente anda tão ansioso, com tanta pressa, não sei de quê nem para quê, né? A gente corre tanto. Então, até isso, os nossos pensamentos também são acelerados e muitas vezes a gente também toma atitudes de, como é que fala? Assim, de supetão. A gente não pensa, a gente não reflete, a gente age por impulso. Então, que a gente pense antes de tomar qualquer atitude, que a gente reflita, para que quando a gente tomar determinada atitude, a gente esteja muito consciente daquilo que a gente esteja fazendo. Simplifique seus hábitos. Experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Isso aqui hoje me chamou muita atenção. Ontem eu tive um dia muito assim, corrido, né? Tive que levar meu pai ao médico e tudo. Então, assim, e é sempre assim, uma apreensão que a gente vai, né? Às vezes a um médico, levar exames, essas coisas. Então, eu estava muito aflita, muito ansiosa. E hoje eu me senti um pouco assim, tava, sabe, aquele estado assim, irritada? Né? Porque aí você chega, tem que falar com um, falar com o outro, como é que foi, providenciar exames. Eu já estava irritada. Então, aqui ele mostra pra gente o quê? Experimente a humildade e o silêncio diante disso. Porque, não sei vocês, mas a gente vai treinando e a gente começa a perceber algumas coisas. Por exemplo, eu percebo nitidamente quando eu tô quando eu não tô, como diz, no meu natural. Então, tem pessoas que às vezes se irritam, às vezes se tornam agressivas, violentas, vamos dizer assim, com as palavras, e para ela não se vê, ela acha que não está fazendo nada demais. Eu, quando estou assim, eu percebo que não está no meu normal. Então, que a gente silencie, aquilo que a gente sempre fala aqui, né, no Gotas de Luz,
é necessário a gente ter pequenos espaços durante o dia, silenciar, ler uma página edificante, fazer uma oração, para que a gente consiga manter esse padrão vibratório, a gente consiga acalmar a nossa mente e dar uma silenciada, né? Porque a nossa mente é igual tagarela, né? Fica o tempo todo papapá, papapá, falando na nossa cabeça. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostram capazes de auxiliar em benefício com discrição e bondade. Porque muitas vezes a gente tem mania de falar da nossa vida para todo mundo, falar, principalmente se eu estou passando por uma dificuldade. Aí a gente fala aquilo para todo mundo, às vezes pessoas que a gente nem tem tanta ligação. O que acontece? A gente acaba também se tornando enfadonho e outra coisa, a gente acaba falando naquilo, fica só naquele, parecendo um disco agarrado, falando a mesma situação. Que vibração que a gente está criando em torno disso? Então a gente deve sim falar das nossas dificuldades, de algum problema que a gente está passando, mas falar com aquelas pessoas que a gente sabe que são pessoas amigas, que vão não é nos ajudar, mas que vão nos acolher com carinho, às vezes simplesmente numa escuta, entendeu? E aí ele continua: diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. Então, não adianta, gente, né? Tô chateada, vou afogar minhas mágoas, vou beber. Vou beber para esquecer. Ou então vou tomar aí esses remédios, né, que são para, como diz, para dopar. Lógico, né? Tem pessoas que fazem uso de remédios, né, psiquiátricos e tem que seguir a orientação do médico, mas aqui ele diz daquelas pessoas que, não suportando estar diante do problema, a solução que elas veem é se dopar ou encher de bebida, como se isso fosse fugir do problema. Ele vai fugir momentaneamente, mas ele vai ser, em algum momento, convocado a voltar e a se deparar com essa mesma situação. Porque a gente tem que reaver os nossos, né, quitar os nossos débitos, resolver os nossos problemas, né? Não é empurrando para debaixo do tapete, nem fugindo, é resolver. Lembre-se de que você é um espírito eterno. E se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria e perturbação. E é isso mesmo. Hoje eu estou como Cristina, amanhã eu posso estar como Francisco, como João, como Maria, porque somos espíritos eternos. Estou nesse corpo hoje de carne, estou como Cristina, mas amanhã eu não sei. Então, a gente cultivar a paz de consciência, estar em paz com a gente, não estar em paz para dar uma satisfação à sociedade, mas a gente cultivar a paz, sabe? Aquela coisa que quando a gente deita para dormir, a gente está em paz, na certeza de que a gente agiu de acordo com a nossa consciência, de acordo com aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, de acordo com aquilo que a gente aprende com Cristo. Então, a gente está em paz, é o que ele diz aqui, é o que nos torna inatingível a qualquer injúria, a qualquer perturbação. Porque nem Cristo agradou todo mundo, não vai ser eu, né, ou vocês que vai agradar todo mundo. Então, às vezes, tem pessoas que não se simpatizam com a gente, ou que falam muitas coisas, e em algum momento, como diz, tem gente que fala assim, falem bem ou mal, mas falem de mim. Eu não penso assim, falem bem ou mal, mas falem de mim. Eu só penso que se eu estiver bem, se eu estiver em paz, com a minha consciência tranquila, essas coisas não vão me abalar. E isso é muito importante a gente dizer, principalmente no momento em que a gente se encontra, né? Que vem aí política, e que a gente deve sim exercer o nosso direito, mas que a gente deve ter muito equilíbrio, respeitar todas as opiniões que diferem das nossas,
ainda que a gente não concorde, mas que haja equilíbrio, que haja respeito acima de tudo, e também que a gente respeite os políticos, porque a gente tem muita mania de falar assim, ah, aquele pessoal lá de Brasília, é como se eles fossem, mas a gente não pode esquecer que eles são filhos de Deus, que querendo ou não, são nossos irmãos. Então, por mais que a gente não concorde, a gente tem que orar. Ontem eu estava vendo uma postagem de alguém que fez uma postagem e deu um quiprocó, que a pessoa disse assim, vamos orar pelo nosso Brasil, o que eu não acho nada demais essa postagem, vamos orar pelo nosso Brasil, por todos os políticos, por essa fase que a gente vai atravessar, porque a gente está passando por uma transição planetária. Se a gente está passando por uma transição planetária, as coisas já estão assim muito, né, sutis. A gente percebe tudo muito de maneira muito fácil, né? A gente, qualquer coisa, a gente está percebendo aí, as emoções estão muito à flor da pele. Então, em época de política, a coisa ainda fica mais acirrada. Então, que a gente tenha equilíbrio, que a gente tenha discernimento, de respeitar o nosso irmão que pensa diferente de nós, de respeitar todos aqueles que têm opiniões contrárias às nossas e de respeitar todos os políticos, ainda que sejam quem são, que tenham feito o que tenham feito, sejam quem for, eles são nossos irmãos. O que a gente tem que fazer é o que a doutrina nos ensina: orar pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta e por eles que estão, às vezes, falhando nas suas missões. Porque a gente aprende todos os dias que a gente vem nesse planeta, né? Todos nós encarnamos com um propósito, com os compromissos, com missão, com missões. Se a gente às vezes falha numa missão de pai, de mãe, de irmão, de esposa, de professor, na nossa missão profissional, na nossa missão enquanto indivíduo na sociedade, você imagina esses espíritos que encarnaram com a missão de conduzir um país, de conduzir uma cidade, um estado. Às vezes a gente não consegue nem conduzir a nossa família. Então são missões importantíssimas e eles falham. O que a gente tem que fazer? Orar por esses nossos irmãos, né? Não concordo? Não voto, mas que a gente tenha, acima de tudo, muito respeito e que a gente lembre nessa hora em que somos convocados a colocar os ensinamentos da doutrina em dia. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, assim, a mensagem de hoje, agora no final eu resolvi falar isso, porque tem muito a ver com isso, né, gente? É a gente procurar ter paz, procurar refletir, procurar não ferir o nosso irmão, não ferir o nosso amigo, por simples questões de opiniões diferentes, né? A gente já está vivendo num mundo muito conturbado, num momento de transição. Tudo que o tempo todo nós estamos sendo convocados a fazer é a gente ter mais momentos de oração, de reflexão, a gente tentar, eu disse outro dia essa semana, a gente precisa tentar elevar a vibração do nosso planeta, do nosso país, mas não vai ser atacando X, Y, Z, o mesmo nosso irmão que está do nosso lado, que a gente vai conseguir isso. Então, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que procurar cuidar desse mundo através do nosso pensamento, dos nossos sentimentos e das vibrações que a gente emite. Tá bom, gente? É a mensagem que eu tinha para trazer para hoje. Foi de repente, porque a Elaine tentou, mas não conseguiu participar. Mas eu vou conversar com ela, quem sabe durante essa semana ela pode entrar ainda, né? Às vezes, se ela conseguir, quem sabe? Aí a gente vai estar junto novamente. Um beijo no coração de todos vocês. Agradeço imensamente por estarem aqui, por a gente formar essa egrégora, né? Nesse momento. E que essa mensagem possa, como sempre eu digo no final, chegar no coração de todos aqueles que necessitam. Que a espiritualidade amiga possa envolver a todos que necessitam de repente dessa mensagem, que ela possa chegar aos corações dele. A nossa intenção nunca é
quando a gente pede para compartilhar, para curtir, não é de nos promover, de promover a casa, mas é de promover a doutrina, de promover a prática da mensagem positiva que a gente precisa espalhar nesse mundo. Então, um beijo no coração de todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Cris, um beijo no seu coração, viu? Beijo para todos.